questão é que as pessoas querem transformar, porque a gente está na geração. Eu não tenho tempo mais, meu Deus. Sinto muito dizer. Ou você vai ter que ter os seus 5 minutos diários para adquirir conhecimento, para fazer uma mudança, porque não existe milagre, milagre só faz Jesus Cristo. Mas dentro do mercado de trabalho hoje, dentro do mercado da empresa, empresário, eu preciso entender quem eu sou, onde eu estou. Esse é o primeiro. Seja bem-vinda a mais um episódio do PPcast, o seu podcast de propósito e prosperidade. E hoje eu estou aqui de novo com ele, Vitor Borges. E aí, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Agora o pessoal vai ter que me aguentar aqui, minha participação aqui agora. Que vai isso, ser moço, frequente. você é fera demais. É o homem que cuida de toda a nossa parte tecnológica aqui. O homem é bom, o homem é espetacular. Nosso propósito aqui é trazer um conteúdo de qualidade para que você possa aplicar aí no seu negócio, tá? Vida real, sem aquele papo que às vezes a gente vai assistir uns vídeos e tem aqueles papos muito teóricos. E quando você vai trazer para a realidade, você sabe que não é bem assim. Talvez você já teve essa experiência. O que te vende também, as pessoas vendem algo extraordinário. É porque as pessoas querem comprar coisas fáceis. Exatamente. E isso não existe. E não quer que existe passar o processo. É um processo que, se feito da forma correta, bem feita, dá certo e é sucesso. Exatamente. E vai atingir o que nós estamos prometendo aqui, que é propósito, você trabalhar com felicidade, você trabalhar alegre, qualidade de vida e você ter a sua liberdade, prosperidade, ausência de necessidades. Exatamente. Principalmente aqui o que nós pregamos muito, o tempo. O empreendedor, às vezes, é escravo do seu próprio negócio e é isso, e é essa a nossa missão aqui, poder trazer clareza para que você se liberte disso e tenha a sua liberdade de tempo, desfrute daquilo que o seu CNPJ pode te fornecer. E para isso, hoje nós estamos aqui com uma pessoa que o assunto é top, promete demais, que é a Nilma Guimarães. Nilma, obrigado pela sua presença, bem-vindo ao PPcast. Primeiro eu que agradeço, né? Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Parabéns por você estar aqui. É uma honra, de verdade, o convite. Fiquei muito feliz e honrada. E trazer, assim, esses temas tão pertinentes, eu digo assim que são fundamentais. Ou você está, ou você está fora do mercado. É isso aí. Só para vocês terem uma noção, vou ler aqui o currículo da Nilma. A Nilma tem formação em tecnologia em processos gerenciais, é escritora, já escreveu um livro, é esse livro que está aqui, depois você mostra para nós. É CEO, é diretora executiva na empresa Cesune Treinamentos, é coach, possui experiência em gerenciamento de processos e organizações de estoque, que é um bicho-papão das empresas. Com certeza. É algo que, se solucionado, dá uma alavancada gigante. Além disso, já ajudou vários empreendedores através do seu método de treinamento, que é o que nós vamos abordar aqui hoje. Parabéns, Nilma. Obrigada. E o livro? O livro. Mostra aí pra galera. O livro, ele é uma história, né? Tem muitas pessoas que tem até relato que dizem assim, nunca vou ler esse livro, falando de não, né? Como é que é o nome? Como venci 457 nãos. História, o tema é chamativo. E pelo jeito tem muita história, né? 457. Um detalhe dos nãos é que eles eram anotados. Aí, ó. E aí eu quis deixar bem claro para o leitor que vai ler. Que então a história é sua mesmo? É a minha história. Eu legal demais. Contados mesmo, assim, esses 457. Num sonho, né, num objetivo de levar conhecimento. Meu sonho sempre foi empreender, mas eu queria levar conhecimento, treinamento. Só que aquela questão muito ansiosa, que eu digo não era para mim mesma, né, de levar e descobrir algo novo, ou vamos aprender isso, né? A gente levava muito educação financeira. E levei mesmo esses nãos, assim, confesso que não foi bom, não. E eu anotava. Quando foi um dia, eu disse, isso vai transformar num livro. E aí, então, está aqui o livro. Não é só a história dos nãos, mas é o como eu comecei a falar, receber também sim, né? E dentro do livro, a gente tem exercícios, né, para quem adquirir. Tem ele no YouTube, né, em audiobook, quem não tem essa questão, não gosto de ler livro, né? E aí ele
teve umas estratégias. Essa estratégia é a metodologia da escada do livro. E a escada foi Deus que me deu a imagem. E que transformou num treinamento chamado Degraus Titânio, né? Então, tudo começou com esses nãos recebidos. Por isso, você que está recebendo não aí, cuidado, quem sabe, né? Pode transformar aí no seu livro, na tua história, né? É isso aí. E como é que faz para adquirir esse livro? O livro ele está venda para todo o Brasil, entregue, né, via correio. Lá no Instagram da Nilma, tem lá na bio. Na sua rede? Na minha rede. Também comigo, né, pessoalmente, a gente tem a pronta entrega. Ele tem também ele no PDF, quem quer baixar, e ele em audiobook, que é totalmente gratuito, só colocar lá no link e ouvir. Ele... Então dá para escutar aí enquanto tá fazendo um exercício, tá na academia, tá na caminhada. Bacana demais. Muito bem, parabéns, viu? Ô Nilma, seu método, ele é estruturado aqui em 4 pilares, que é a administração, é a parte comercial, operacional e as pessoas. E para mim aqui esse é o grande bicho-papão, pessoas. Resume para nós, para a gente dar esse start aqui, e depois a gente vai adentrando aí nos detalhes, como que é esse método, esses 4 pilares, e dá essa resumida aí. Quando a gente pensa em 4 pilares, a analogia que eu usei, vamos imaginar uma cadeira de 4 pés. A gente sabe que hoje existem cadeiras, né, modernas, né? Mas vamos pensar ali naquele do 4 pés. Uma mesa de 4 pés. Um prédio, uma casa com 4 pilares, né? E aí você imagina que você começa a construir isso e, de repente, você constrói mais um do que o outro. E aí você vai fazendo essa construção. Então, se eu cresço 2 pilares e não 2, o meu prédio vai crescer torto. Ele cresce até um ponto, porque ele sobrecarrega. Aí, ou eu paro de crescer, ou se eu tentar crescer, eu me desmorono. Entendi. Então, baseado nesses 4 pilares, né, nessa analogia, para o empreendedor entender que eu preciso do administrativo, eu preciso do operacional, eu preciso do comercial e eu preciso de pessoas. E por que pessoas, vamos dizer, o último? É porque é exatamente assim. Quando a gente vai abrir um negócio, normalmente eu sou o operacional, né? O livro, O Mito do Empreendedor, deixa isso bem claro. Então, eu sei fazer bolo, eu sei fazer pão, e eu abri esse negócio porque meu irmão, meu tio, cresci. Então, o operacional dele está na ponta da língua e ele é bom. E ele vai e ele aguenta. O administrativo, ele já vai mais ou menos. É porque, às vezes, ou você é bom numa coisa, dificilmente a pessoa vai ser bom nos dois, né? Dificilmente. Se você é bom de administração, seu operacional não é tão bom. Se você é bom de operacional, o seu administrativo é mais ou menos. Até por uma questão de tempo. Sim. Às vezes a pessoa olha por administrativo e acha que você não está fazendo nada. Uhum. Mas tem ali a sua importância. E aí, voltando ali nesses fundamentos dos 4 pilares, o que acontece? Eu abro e fecho o meu caixa, sou muito organizado, administrativo, pago as minhas contas, levo tudo anotado, o administrativo da empresa está ótimo. O meu operacional, porque daí eu levo ali uma esposa, um irmão, o pai, tá bom também, e a gente vai crescendo. O comercial está maravilhoso, porque a gente tenta, porque é família, e está todo mundo ali muito arrumadinho, sempre muito bem apresentável, e um vai falando da boca a boca, e o comércio começa a crescer. E por que dá errado? Porque esquece do último pilar. Imagina a construção, 3 pilares sustentável, mas um não. Porque ele não entende, primeiro, nem qual é o perfil dele. E aí, de repente, ele é muito executor, ele é do operacional, ele que resolve tudo. Aí ele chama ali um cunhado ou um amigo conhecido para cuidar do administrativo, que é muito planejador, está tudo maravilhoso. Mas os dois não conseguem lidar com a pessoa. Aí precisa contratar quem? Precisa contratar um analista. O analista com o executor são parceiros, quando um conhece o outro. Quando nenhum conhece, dá atrito, por quê? Imagina uma pessoa que é, eu digo sempre o tratorzão, que vai lá, resolve, e o analista é no detalhe. Aí ele acha que o cara é preguiçoso. Não rende. Eu preciso acelerar. Mas, na verdade, aquele analista era exatamente o que ele precisava. Que era para dar aquele freio, né?
continuação desse livro que eu digo, do mito do empreendedor, é o visionário integrador. Então, são pessoas que esse pilar de pessoas não é trabalhado porque o empreendedor e o empresário primeiro precisa se autoconhecer. Quem sou eu? E o que eu estou desenvolvido e o que é menos desenvolvido em mim? Mas, e o que eu estou pronto para desenvolver? Legal. Interessante. Rapaz. É de refletir, né? Com certeza. Então vamos começar pela administração. Hoje, como que eu faço para me ter uma administração eficaz? O que eu posso corrigir de erros que são assim, que você considera assim bem comuns pela sua experiência, para que eu seja bem sucedido na minha área administrativa? O que você tem visto aí nas empresas que as pessoas cometem que fazem esse pilar não ser tão sólido? Básico, o simples. As pessoas querem, sabe, reinventar a questão da inovação, mas eles esquecem de fazer o simples, o básico. Abrir e fechar teu caixa, anotar tudo que entra e sai, separar contas de CNPJ de CPF, fazer um organograma, entender funções, né? Fluxograma, básico. Básico, a coisa básica. Ah, mas eu contratei um sistema e esse sistema é o top. Com certeza, hoje a tecnologia está aí, é para ser usada sim. Só que às vezes o sistema, ele te dá ali 100, 150 funções. Aí o proprietário, sabe quem ele sabe? Uma. Aí ele contrata o caixa, fala, você aprende o caixa. Aí o caixa só aprende a função do caixa. Aí ele contrata aquele lá do escritório e ele faz só o quê? Ah, aquele lá ele faz ali a conciliação bancária. Mas eles não entendem a sem função que eles têm na mão. Eles não entendem o processo. Então, é básico. Como que funciona? Ele tem um caminho. Empresa tem que ter uma porta de entrada, uma porta de saída. Aonde entra, eu tenho que ter um controle, aonde sai, eu tenho que ter um controle. Então, é o básico que as pessoas estão esquecendo. Sabe? É fazer o básico. Abrir e fechar teu caixa diário, dar entradas e saídas, separar contas, porque senão fica aquele CPFNJ, ninguém sabe o que é PJ, ninguém sabe o que é CPF, e eu tenho muitos clientes meus que até assustam, assim, ficam bravos comigo quando eu falo isso. Eu falo assim, ó, você está roubando a tua empresa, quando você pega dinheiro do caixa da tua empresa, porque a tua empresa, ela é uma coisa à parte de você. O meu CPF é pobre, mas a minha empresa, graças a Deus, está muito bem. Eu preciso ainda trabalhar lá fora para trazer o meu sustento, porque a minha empresa ainda não me sustenta. E um erro bastante comum que eu tenho visto, pelo menos eu tenho presenciado, é o CPF querer se valer, se usufruir de um dinheiro que não é dele. Sim. E aí acaba comprometendo a empresa não tem caixa, a empresa não tem reservas. Num momento de dificuldade, né, tivemos a pandemia, né, que foi algo bem rigoroso, e às vezes a empresa não consegue sobreviver, né? Algum problema adverso. E aí por quê? Porque às vezes a estrutura da empresa não está tão sólida, né? Porque o CPF está sugando a empresa. Sim. Uma coisa, às vezes, estou até dando um spoiler aí na questão do comercial, mas é algo que fica muito claro para mim. Quando o empresário ele não consegue separar essas contas, de entender que a empresa dele, o que ocorre? Fachada. Ele inaugura uma fachada linda, tudo arrumadinho. Só que ele não entende que aquele PJ ele tem uma vida, que vai estragar um ar-condicionado, uma máquina, a fachada dele vai ficar depreciada, vai ficar desbotada, sabe? Ele não consegue. Por quê? Porque o caixa dele é tudo misturado.
E aí, o Prolabore dele, a empresa consegue pagar, vamos colocar um X aí, a empresa dele consegue pagar R$ 3.000 de Prolabore para o dono. Só que ela está faturando 20 mil. O dono acha que 20 mil é dele. Então, assim, é o básico, Ronan. O básico do básico. O administrativo é porque, lembra dos 4 pilares? Eu sempre falo, fechou 30 dias, o que eu trabalhei nos 4 pilares para eles ir crescendo, né, com equilíbrio? Ah, não, amanhã eu fecho caixa. Ah, né, fechou um ano de empresa, o que é DRE? Tem empresa aí que tem 10 anos, ele nunca conseguiu olhar o DRE dele. É o básico. Não faz as análises simples, né? As análises básicas para saber se o negócio está bem, se o negócio está mal, aonde que pode ser corrigido. Sim. Então, essa questão de caixa, você falou muito do caixa aí, mas se você não tem controle, hoje, dependendo do fluxo da empresa diário, se um funcionário te pega ali R$ 50 por dia, ou R$ 100, dependendo do volume, se você não tem controle, você nem percebe. Nem percebe. Então, nós estamos falando aí de 1.000, 2.000, 3.000. Então, por exemplo, esses dias eu conversando com uma pessoa, Vitor, ela falou, porque assim, falando de pessoas, quando a pessoa é bom de um lado, a chance dela ser ruim do outro é bem grande. Então, assim, é difícil você encontrar hoje profissionais que sejam bons dos dois lados. E aí eu conversando com essa pessoa, ela disse, cara, tinha um cara aqui, o homem era espetacular. O homem era bom. O homem me ajudava de um jeito, só que quando eu abri o zóio, tinha ido 150 mil pro ralo. Nossa. 150. É isso que eu ia falar. Às vezes o empreendedor, o empresário não tem esse cuidado. Aí de R$ 100 que o cara vai pegando e vai tendo confiança, vai aumentando. E nisso chega nessa situação. Quando ele vai perceber, né? Porque é uma prática normal de quem tá roubando. Ele começa com 5. Sim. Né? Eu peguei só um 5. Vai pegando a confiança. Aí daqui a pouco ele pega 10, daqui a pouco ele aumenta para 20, 50, 100. E aí não percebeu, né? Você vai sempre pegando mais. É uma prática comum de quem faz isso. Até chegar uma hora que, no caso dessa pessoa que me contou isso, 150 pila. É muito dinheiro. Muita grana, hein? E aí vem aquela questão do estoque, né? Se eu tenho ele no estoque sistematizado, eu consigo perceber o meu furo, porque eu estou fazendo a cada 30 dias a avaliação. Hoje, Nilma, nós gravamos, né, essa é a terceira gravação nossa hoje. E nós falamos justamente sobre isso. Então, assim, você está validando que vai... o que está sendo falado em episódios anteriores, no caso, né, que vai ser publicado ainda. Então, imagina, eu dei o exemplo, se você gasta aí R$ 1.000 por mês com a contratação de terceiro, sem ser sua própria equipe, um terceiro para fazer um inventário para você, inventariar tudo. Então, dependendo do tamanho da empresa, 3, 4, 5 dias, uma semana você faz. Gasta R$ 1.000. 12 mil por ano. Quanto que esses 12 mil não são rentáveis para você? Para você controlar um furto dentro da sua empresa, para você tomar decisões de N formas que podem alavancar seu negócio, para você ser mais assertivo, para você capitalizar, para você perceber ali um produto que está parado no seu estoque, automaticamente está te dando prejuízo, para você poder vender ele, ainda que seja numa promoção. Nós estamos agora em novembro, Black Friday e tal, né, que às vezes é um bom produto, né? Por exemplo, eu tenho uma loja de confecção, tem lá peças maravilhosas, lindas, não sei por que não vende. A peça é maravilhosa, o tecido é maravilhoso, a costura é maravilhosa, é lindo, mas está lá encalhado. Então é uma oportunidade para você ter essa percepção, poder capitalizar em N formas. Então, assim, esses procedimentos básicos que você fala é muito válido, porque às vezes o empresário ele quer inventar a roda, né? A gente vê aí as pessoas falando disso, e planejamento estratégico, como se aquilo fosse a coisa mais miraculosa. Na verdade, é simples. Dentro do seu planejamento, você tem ali as suas rotinas e você vai cumprir elas. Ponto. Sim. E mais uma vez, assim,
Tem empresário que ele cuida muito bem do administrativo, ele faz a contagem do estoque, então o pilar administrativo dele fica bem. Por que a gente usa essa analogia? Porque às vezes o comercial dele ali dá uma pecada, vamos dizer assim. O comercial, no caso, ele tá meio... É porque os 4, Ronan. Na verdade, os 4 estão juntos. Tem que equilibrar os 4. Não tem um que está mais próximo do outro. Não tem. Porque imagina só, eu cuido muito bem do meu estoque, do meu administrativo. Lembra de crescer 2 ou 3 pilares? Eu tenho uma sustentabilidade, só que eu vou parar. Eu não vou conseguir crescer se um pilar desse ficar sem construção. Eu vou até um ponto, mas eu não vou ir mais, eu não consigo. Então, questão ali junto, né? Administrativo e comercial. Loja de roupa, que você disse. Eu tenho um controle de estoque, eu tenho ali aquela, né, ceia das minhas peças, mas e o meu comercial? Primeiro, manequim não vende. Tem pessoas que tiram as fotos dos manequim. Não vende. Pessoas conectam com pessoas. Tá? A pessoa, ela quer ver o movimento, ela quer ver a textura. Então, eu vou colocar uma foto. Vou lá, faço uma foto bonita, eu tenho um cenário, beleza. Faça um dia de provador, uma pessoa provando. E aí você usa a pessoa mais alta, mais magra, mais gordinha, mais, né, tipo assim, às vezes mais seiuda, mulher, um homem, você chama. Primeira coisa, você já imaginou você convidar os teus clientes e colocar bem assim, ó, se inscreva para o dia do nosso provador. Vamos ter provador de criança, vamos ter provador de família. Como você acha que a tua loja vai ser vista na comunidade? Vai ser bem vista, né? E fica a dica aí, né? Muito interessante isso que ela Bem falou. legal isso aí que você falou, hein? Anota. Anotei aqui já. Tanto é que hoje a gente estava falando sobre isso, que muitas vezes a pessoa não quer ver o modelo com aquele corpo, tudo. Não, quer ver a gente A vida do real, dia a dia, né? Vida real. Vida real, como é que a roupa vai ficar na pessoa, e isso aí foi bem interessante. E assim, hoje o cara tá todo desorganizado lá. Vamos levar em consideração que ele tá todo desorganizado lá no administrativo dele. Quais são os passos? O que você orienta ele a fazer para ele poder começar a se organizar? Livro caixa. Primeira coisa. Primeira coisa. É o básico. Porque se ele não faz o básico, ao alicerce da casa, não fez o alicerce, o que vai acontecer com a tua construção? Não furei o buraco ali exatamente na profundidade que eu quero crescer. As pessoas estão com muita pressa de aparecer, mas esquecem de fazer o básico. Eu vou crescer, mas eu tenho que fazer o básico. Então hoje vai controlar ali tudo que saiu, tudo que entrou. Entradas e saídas. De preferência, fazer ali É porque às vezes a gente fala, quando fala centro de custo, a gente pensa numa empresa grande, né, de grande porte. Mas, na verdade, separar ali por departamentos, o que é mercadoria, o que é custo fixo, Isso. Basicamente seria então, isso. Então, por exemplo, abriu e fechou o caixa. Não, mas eu já tenho um sistema. Então, a minha empresa já está um pouco mais desenvolvida. Tá aí, porque assim, ó, abriu e fechou o caixa, já tá. Já tem um sistema, já tenho. Então, agora eu vou entender. O que é a diferença de custo, despesa? Lucro bruto, lucro líquido. Então, eu vou aprofundando, porque a cada 30 dias que a minha empresa fecha, eu tenho um jogo a ser jogado. Então, qual que é o nível que eu vou? Lembra do degraus da escada? Qual é o degrau que eu vou? O importante, o seu degrau pode ter 1000, a sua escada pode ter 1000 degraus. Você tem que entender onde você está. O que você está pronto? Aí você está pronto para fazer o próximo. Por isso que é equilibrar. Aí tem gente que fala, não, vamos contratar uma auditoria, vamos... Nossa, aquele cara consertou a minha empresa, mas você está em qual degrau? Às vezes você não está pronto para receber uma consultoria, né? Não está. Acontece muito, né? Às vezes a consultoria vem, fala, não, isso, aquilo, outro, mas a sua estrutura, você não consegue manter aquilo depois. Não. Então, primeiro, eu preciso fazer o básico e aí eu vou aprofundando. O que eu estou pronto para ir? Então, é isso aí que eu dei uma dica, é essa.
E a questão da tecnologia? Você falou assim, a pessoa já tem um sistema. Eu particularmente, eu não aconselho ninguém a abrir qualquer negócio. Quando eu falo negócio, vou dizer um lugar, né? Porque às vezes hoje tem muitas pessoas empreendendo em casa, alguma coisa do tipo. Mas ainda assim, eu vou ser um pouco mais ousado aqui para esse público, porque tem ferramentas bem acessíveis. Então hoje, por exemplo, hoje tem software aí de R$150, R$99, se for online, é uma coisa, ainda que seja mais simples, não é uma ferramenta essencial. Você considera que seja uma ferramenta essencial para que a pessoa consiga visualizar aquilo ali? Porque às vezes na caneta ali no papel ele acaba se perdendo ou é uma questão mais de cada um? Vamos lá de novo. Qual degrau eu estou? Não, Tem pessoas que ele quer empreender, ele já está pronto, ele tem lá o operacional, né? Por isso, lembra do último pilar, que é pessoas, e eu entender qual que é o meu perfil? Só que ele não tem hábito de ter sistema. Para que ele vai pagar? R$99 por mês? Então, mas ele não deveria adquirir o hábito, então? Mas aí vem quando ele vai adquirir. Ele precisa primeiro porque primeiro tem que ser ele. Não adianta, Ronan, nenhum empresário, nenhum ser humano consegue duplicar algo que ele não faz. Não adianta eu vou exigir do Ronan que eu quero meu negócio sistematizado. O Ronan olha para mim, eu não sei nem mexer no celular. Então, mas hoje, falando de uma empresa de sucesso hoje, você querendo construir uma rota. Porque qual que é o caminho inicial? Vamos supor, geralmente as pessoas são operacionais. Sim. A grande maioria. Ou estou errado? Não, sim. Eu sou operacional. Eu sei fazer. Eu trabalhei numa área e eu aprendi a fazer aquilo. Aí eu falo, vou abrir uma empresa. Eu vou trabalhar para mim mesmo. Então, qual que é o caminho da grande maioria? Eu sou o meu próprio funcionário. Eu trabalho para mim. O que eu brinco que é uma eu-presa. Não é uma empresa, é uma eu-presa. Eu sou empreendedor. E aí eu sei fazer. Mas eu tenho zero hábito de ser organizado, de ser administrativo. Eu já entendo que se a pessoa não está disposta a fazer isso, sendo pequeno, sendo empreendedor, a chance dela fracassar é gigante. Então, assim, é necessário, no meu entendimento, eu não sei, cara, você tem que aprender. Ou então você vai ser funcionário. Vai trabalhar para os outros. E voltando nessa questão, por exemplo, às vezes a pessoa fala, Nilma, mas você está sendo muito, muito radical. Por exemplo, se eu não sei mexer no sistema, como que eu vou? Não, peraí. Eu vou contratar alguém. Eu conheci o meu perfil. Eu tenho que conhecer o meu perfil. Lembra lá qual degrau eu estou? Então, eu estou num degrau onde eu não tenho habilidade ou eu não tenho um hábito e eu decido não criar esse hábito agora. Então, eu vou contratar alguém para fazer. Então, primeiro eu me conheci. Porque o que ocorre, Ronan? As pessoas não têm hábito, não querem se adaptar. Aí ele contrata, às vezes, um ótimo profissional. Aí o profissional chega na empresa dele, lá com um sistema muito top. Mas o empresário em si, por ele não entender o processo do sistema, ele mesmo sabota, ele dá um tiro no pé. Ele não vai alimentar o sistema com as informações que precisa. Então, e o sistema vai acabar sendo inútil. Qual é o degrau que eu estou? Sabe? Onde eu estou? É o eu primeiro, porque pessoas, é ela que vai levar o negócio adiante. O seu produto pode ser o melhor produto, a tua empresa pode ser a melhor empresa, mas se você não entender quem é você e quem é a pessoa, as equipes lá, você vai crescer até, por exemplo, quantos empresários que você conhece, que nós já conhecemos, que foi até um certo nível e ele parou de crescer porque sobrecarregou tanto. Aí ele reclama que ele não tem tempo, que ele não tem vida, e ele vira o prisioneiro. Isso, virou escravo do seu próprio negócio. Virou escravo. Por quê? Porque cresceu 2 pilares da empresa, ou 3, aí sabe quem segura? O cara. Entendi, eu acho que eu entendi o que você falou agora. Vê se eu estou certo.
Eu sou esse empresário, operacional, zero administrativo, não consigo nem mexer no meu sistema. Eu preciso me conhecer, então, o mais rápido possível, se eu quiser mudar de degrau. De degrau. Sacou? Entendi. Você que está em casa, entendeu? Se você não se conhecer, para você mudar de degrau, você vai ficar patinando ali na roda dos ratos ali, vamos dizer assim. Vai ficar girando, girando, girando. E Aí vai falar, o negócio não deu certo. Sim. Mas você não teve esse autoconhecimento para Para ir. subir no degrau. Porque você está almejando, a sua visão está lá no 100º degrau, mas você ainda está lá no 20º e não, às vezes, nem, sabe, por falta de conhecimento, outros por orgulho, porque a gente sabe, né? Não entende que ele tem que ir para o 21º, para o 22º. Ele pode alcançar o 100º, 1000, quanto ele quiser. Mas eu estou preparada para o quê? Ah, mas às vezes acontece aquele que abriu e deu um boom no negócio dele. Concordo. Acontece, né? Acontece. Mas não é o normal, né? Mas não é o normal. Entendi. Eu entendi esse raciocínio seu. Achei interessante. E isso, para mim, é muito explicativo, muito revelador por que as empresas não dão certo. Porque eu defendo que é o seguinte, não tinha pensado por esse ponto que você falou, nessas minúcias. Mas qual que é o problema das empresas? Isso é pesquisa. Planejamento e organização. Às vezes eu até tenho planejamento, mas a minha organização, eu não estou disposto, ou não tem ninguém que faça, ou não estou pagando ninguém para fazer, né? Porque no início é complicado, é difícil, no início tem que trabalhar muito mesmo. Sou eu, e depois sou eu, e depois sou eu de novo. Né? Então você vai construindo aquilo ali, vai amadurecendo, vai trazendo pessoas, vai delegando dentro do seu planejamento e as coisas vão acontecendo até você chegar no ponto de você ter a liberdade aí que o empresário sonha, que o empresário almeja. Poder ter a liberdade tanto financeira quanto a de tempo. E aí quando você fala, né, o que é o básico, né? Ali, então, olha lá o degrau. Abri e fechei meu caixa, fiz o básico, já tem um sistema, né? Eu não sei operar o sistema sem opção que ele me entrega, mas eu entendo. Então, se eu vou contratar alguém, eu sei se ele está fazendo certo ou eu sei o que eu quero, né, de informação, né? Eu já entendo o que é um custo, um fixo. Eu entendo o papel do contador dentro da minha empresa, que ele não é o administrativo, né? É o meu sonho isso aí, viu? Para vocês terem uma ideia, eu tenho 2 filhos, né? Os 2 cursou administração e é um sonho meu. Tem gente que fala, cara, tem, né? A menina, eu falei, não, primeira faculdade que vocês vão fazer é a administração. Não que eu sou uma super mãe, não, mas ainda bem que eles fizeram, né? Por quê? Porque depois você pode fazer qualquer coisa. Se você ser administrador, você vai dar certo. Ainda que Quantas pessoas profissionais de status que estão falidos? Porque aí é a questão, administrar cabe em qualquer lugar. Então, administrativo, básico, aí eu vou aprofundando. Eu entendo o papel do contador, eu sei que eu tenho que contratar um administrador, um gestor, aí vai lá o operacional, a questão do meu gestão de estoque, porque tem um administrador dentro da minha empresa. O que acontece normalmente? O administrador, ele chama, desculpa aí, mas é o cunhado, é o sobrinho. E, às vezes, ele não tem o conhecimento em gestão. Ele é confiável, ele é um baita trabalhador, mas tem que ter conhecimento, porque não é só conhecimento. É porque às vezes a questão familiar, ela é bem complicada, né? Porque aí você paga de ruim, né? Nossa, fulano tá precisando trabalhar e o fulano lá não dá oportunidade para ele. Ou às vezes tá numa função considerada inferior e tem uma função ali dentro da empresa que paga mais. Mas a pessoa não está habilitada para aquilo, né? Mas aí vem o organograma. Se eu tenho o meu organograma montado, eu chamo meu sobrinho, quem quer que seja o parente que está lá, olha, eu tenho essa vaga com essa função, vou te dar 30 dias para você aprender um pouco e aí 90 a gente conversa. É para isso. Então, se ele corresponder, eu posso ir subindo ele ali de... Lembra do administrativo, que é degrau? O que eu vou fazer agora? Entendi. Então, eu só vou contratar, certo? Aí eu vou entender perfil,
Tenho o meu processo ali, né? O POP da função. Ah, Nilma, mas isso quem tem tempo, né? Vamos imaginar assim, né? Vamos pensar. Lembra dos 30 dias, que é um jogo? E hoje não sobre na pergunta, hoje no seu treinamento, na sua consultoria, você desenvolve esses planos todos para a empresa. Sim. Degraus titânio, porque a gente vai dar a base, mas a base dos 4 pilares. Aí, se você querer aprofundar, aí a gente negocia outra coisa. Claro que a gente não sabe tudo, mas a gente também tem parceiros, né? Mas a base dos 4 pilares a gente entrega. A gente acompanha a empresa durante 4 meses. Só que daí tem empresário que ele faz assim, faz com os meus funcionários, o empresário não participa. Também não vai dar muito certo. Não dá certo, né? Porque ele não entende, né, o processo. Não entende o processo. Então, hoje, só para entender aqui, você oferta esse serviço de toda essa parte estrutural, essa base, acompanha nesse primeiro passo durante 4 meses para implantar esses processos e depois, se for o caso, pode combinar para poder você estar dando esse acompanhamento ou desenvolver outros processos. Isso. Hoje, a empresa que é, eu digo assim, mais tempo de Sesuni dentro de uma empresa sem interrupções, a gente vai para 2 anos. É com a Rondovolvo, em Rondonópolis, é uma mecânica, onde lá a gente aprofunda em pessoas. Então, a gente deu o básico, e aí hoje a gente aprofunda eles, né, a gente tem um horário individual com cada mecânico. E aí trabalha toda essa questão. Essa questão, equipe, liderança, o que está acontecendo, comunicação, né? Cara, é uma pena que a maioria dos empresários não consegue enxergar valor nisso. É isso que eu ia falar, na capacitação do próprio funcionário, desse cuidado até. É porque é complicado. Como empregador, é difícil também. Não vou defender aqui os empregadores, não. Toca em valores, aí a maioria tem esse porque esse assim, receio. O empresário ele precisa entender o seguinte, que isso aí é para sempre. Por quê? Porque ele investe numa pessoa e aí você precisa ter uma clareza na sua cabeça, que você não é dono do funcionário. E que dependendo da situação, principalmente para os pequenos empreendedores, pequenas empresas, você vai perder esse cara. Você vai perder esse colaborador. Essa mulher, ela vai sair da sua empresa por N motivos. Às vezes ela vai acompanhar o marido, às vezes ela vai arrumar um outro emprego, às vezes ela vai ser mãe e fala, não quero mais essa fase da minha vida. Então, assim, são N fatores para você perder todo esse investimento e você precisa ter clareza que você precisa continuar investindo com as novas pessoas. Só que o empresário também não pensa que da mesma forma que ele pode perder, ele pode segurar também pessoas. Porque... Não, eu acho que não. Pensa, Vitor. Eles pensam. A questão é que é difícil hoje você competir. É difícil você competir hoje com as grandes empresas. Então, por exemplo, você pega as grandes empresas, hoje uma pequena empresa, ela consegue pagar até certo ponto. Eu tenho uma teoria, Nilma, o seguinte, bons profissionais têm que valer pelo menos 1,5 vezes o tanto que o mercado paga. Hoje, se você quer um bom profissional, eu preciso da função X. Quanto que o mercado paga na função X? 5 mil. Você tem que pagar 8. Se você quiser. Esse profissional pronto. Por quê? Porque se você não estiver disposto a colocar esse custo na sua empresa, você não vai ter esses profissionais. E aí as pessoas reclamam para mim, não tem mão de obra. Mão de obra tem. Depende de quanto você está disposto a pagar. Pelo valor que você está disposto a pagar, você tem um determinado nível de profissionais. Não, eu estou disposto a pagar um pouco mais. Opa, já melhorou. Eu tenho benefícios, eu tenho plano de saúde, eu tenho vale alimentação, que é uma estratégia até para diminuir custos, impostos. Eu já tenho um outro nível de colaborador. Ah, não, estou disposto a pagar, fulano ali paga 5, eu pago 10. Pô, aí você está só com os filé. Você pode recrutar os melhores. Isso que eu ia falar, aí você já faz esse pente fino na recrutação. E aí eu sempre falo, Nilma, que funcionário caro é aquele que não vende. Aquele que não entrega o que você precisa. Eu tenho um funcionário aqui, Renan, custa um salário mínimo, mas ele só me dá prejuízo. Eu tenho um colaborador aqui de 5 mil.
Mas ele agrega valor na minha empresa, ele traz cliente, ele traz venda, ele faz a empresa prosperar, a empresa crescer. Então é uma coisa que você, empregador, precisa abrir a sua mente aí para isso. Ô Nilma, e a questão do comercial? Você falou alguma coisinha do comercial. O que envolve a área comercial? Qual que é a importância do comercial dentro da empresa? Mais uma vez, meu perfil é executor. Então, o meu executor, que eu digo, é aquele cara que faz muito rápido, ele é ágil, ele faz acontecer no negócio dele. A empresa dele precisa ter cores alegres, tá entendendo? A empresa dele precisa ser dinâmica, precisa ser ágil, fácil, porque é a apresentação. Mas não é porque tem muita gente que contrata grandes arquitetos, faz a empresa ficar linda, maravilhosa, apresentável, mas não tem nada a ver com o perfil do empresário. Porque o empresário, o dono ali, ele tem os seus valores. Lembra lá, missão, visão, né? Que a gente tem que colocar dentro da empresa, porque não é um quadro bonito. E daí ele quebra o valor dele todos os dias. Aí ele vai desanimando do negócio dele próprio. Ele investiu. Então, assim, a apresentação é um tipo de comercial. A minha forma de apresentar a minha empresa, os meus produtos, a minha forma de atender. E agrega valor também, né? Atendimento, tom de voz usado, se eu coloco um som ambiente, tudo isso é o comercial da empresa. A embalagem, né? Então, porque às vezes tem pessoas que pensam que o comercial é só fazer um post no Instagram ou um carro de som. Não. Então, o comercial, ele tem um leque de... É bem mais amplo aí do que a galera pensa, amplo, né? Mas começa missão, visão e valores. Porque se eu quebro os meus valores como proprietário, lá no meu comercial, um exemplo, um valor do empresário é a conexão. Ele é muito comunicador, ele gosta sempre de estar tocando no cliente dele, pega na mão. Aí ele contrata uma pessoa para fazer a propaganda, foto, 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 tipo, imagem, imagem, não tem um movimento, não tem um vídeo, quebra o valor dele. Pode ser a melhor foto. Agora, diferente se eu estou num empresário que ele é mais analista, que ele é mais clean, o negócio dele é muito detalhado. Então, às vezes, uma imagem parada vai levar, ele gosta de texto, mas aí também entender qual que é o meu público-alvo, que também faz parte do comercial. Porque se eu não entendo para quem eu vendo, não vai dar certo. É quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém, né? Entendeu? Então, o comercial, ele é muito abrangedor. Mas primeiro a gente começa ali. Missão, visão e valores, para me entender, para quem eu vou vender. De verdade, volta de novo. Quem é eu? Qual é o meu perfil? Então, no caso aí, desde da estrutura do prédio ali, da estética, da decoração, isso já está comunicando com aquele cliente. Sim. Então, não é simplesmente um negócio lá no final da linha, não. Já Não. começa bem antes, na tomada de decisão ali da apresentação, da loja, da embalagem. Tudo. E que dicas você dá para que eu considere o cliente o bem mais valioso da empresa? E hoje, você fidelizar clientes nesse ramo tão competitivo, você tem que ter um produto, ou um serviço, ou atendimento, e comodidades e conveniência, né, muito grande porque o preço, eu sempre falo para as pessoas, o preço é o de menos. Eu tive uma experiência, agora só para você entender o que eu estou te falando. Eu viajei e entrei numa loja de manequim. Então, a gente está passando por uma reformulação lá na nossa loja e tal. E aí, entrei numa loja. Falei, queria só perguntar o preço do manequim, quero comprar um manequim, como se fosse um trem qualquer. Uhum. Rapaz, a moça me atendeu, Vitor, mas deu uma aula de manequim que nem eu sabia que existia. E ela foi me falando coisas, ela gerou tanto valor no atendimento dela. Resumindo, R$1.000 o manequim. Aí tá, passei em outra loja. Sabe quanto que era o manequim? 630. De cara, eu
no olho ali, não sei se era porque estava no mostruário, eu percebi que a qualidade já do material não era a mesma. Mas, enfim, eu fiquei muito tentado Pra comprar o a meu. comprar o de 1.000, e provavelmente vou comprar, do que comprar o de 630. Por quê? Porque eu fui falar com a atendente, perguntei algumas coisas para ela, ela não sabia. E a outra lá já tinha me dado uma aula, né? E eu dei umas perguntas para ela, mas isso, eu não sei, é que eu não tinha confiança no produto dela. A loja por si só estava mais desorganizada. E depois, tá beleza, eu nem me toquei nisso. Depois eu fiquei pensando, que eu fico pensando depois. Falei, cara, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Né? Como é que valida essa teoria que o preço Exatamente. é o de menos? Tudo aí vai estar o valor agregado. É que muitos comércios que você vê hoje não tem. E o que ela falou aí, às vezes a gente acha que é uma coisa simples, mas faz uma diferença. O ambiente. Porque igual você falou que tá passando pela reformulação lá na loja, mas quando você entra lá já tá outro ambiente. Isso muda. Aí agregado o conhecimento, que você pensa assim, que você tem muito para falar de manequim? Você acha que não é muita coisa, mas aí você pega um atendimento diferenciado, o vendedor saber o produto, conhecer o produto, isso aí Faz toda a diferença. faz toda a E diferença. nessa questão aí também do comercial... O atendimento, no caso, ele está dentro do comercial. Sim, com certeza. E o atendimento ainda voltado para esses valores. Então, um exemplo. O empresário é valor para o empresário comunicação. Ele é comunicativo, ele é extrovertido, aquilo ali para ele. Aí ele contrata uma pessoa que não dá um sorriso. Ele não vai ficar. E ele pode até ter conhecimento, mas ele não vai ficar porque quebra o valor. Aí você tem um empresário que ele é mais retraído, vamos dizer assim, e ele contrata uma pessoa que é muito comunicativa. Ele também não vai ficar, porque ele não vai gostar. Então, a comunicação, a apresentação, o jeito de colocar as coisas na loja, a embalagem, tudo, ele tem que vir dessa questão missão, visão e valores, seu. Tá lá na base. É o básico. E como que constrói esse relacionamento com o cliente? Um relacionamento sólido, assim, eu tenho minha missão, visão, valores, e eu tô nessa vibe. Uhum. Tem algum extra, algum plus aí que eu consigo colocar em prática para mim conseguir essa conexão com o cliente? Vamos pensar de novo no básico, né? Então, imagina só. Primeira coisa, de 0 a 10, o que eu sinto quando eu falo que eu estou servindo? Tem pessoas Geralmente as não pessoas não entendem. gostam, né? Só que se eu não sei servir, eu não vou ser uma boa atendente. Eu tenho que entender que o meu atendimento é um servir para o outro. Eu estou ali para servir. Eu estou ali para atender. Então, no processo de recrutamento, é um ponto importante a ser observado. Muito. Porque tem pessoas que quando ela coloca um uniforme de certas empresas, ela já se enche de orgulho. Tem até um livro, uma dica. Eu gosto de dar dicas de livro. Fica à vontade. O ego é seu inimigo. O ego é o nosso maior inimigo. E quando eu não consigo me despir do meu ego, eu não consigo deixar a minha luz maior. Porque Deus deu uma luz tão grandiosa para cada um de nós. E quando a gente deixa essa luz ir, Ronan, não tem nada que segura. Então, eu preciso me despir desse ego. Eu preciso entender que eu estou aqui para servir. Então, o comercial vai ali no atendimento, né, do meu servir ao outro, da minha apresentação, da forma que eu coloco a exposição do meu produto, da forma que eu entrego. Um exemplo tão assim, quando você compra alguma coisa online, que você abre a caixinha, que vem um mimo, que vem um cheiro. Certamente, do outro lado, o empresário dizendo, mesmo que esteja longe, eu quero que você leve um pouco do meu valor. Do meu cuidado, servindo. você é importante. Aí, mas eu não gosto de muita moagem, muita delicadeza para o meu lado, né? Então, tudo bem, mas o dono, o proprietário, ele precisa entender. Eu tenho um exemplo de uma oficina de bicicleta que eu nunca entrei numa igual, porque ela é toda branca. Toda branca.
Uma oficina. De bicicleta. Vende peças, conserta, troca pneu. Que geralmente é a imagem que a gente tem, aquele lugar sujo, onde as pessoas trabalham tudo sujo, né? Isso. Aí, onde eles mexem, né, com a graxa, alguma coisa, tem um emborrachado preto, que é limpo, que você quase nem sente o cheiro de graxa, sabe? E aí, o que acontece? Foi mudando. Hoje ele atende essas pessoas de bike, né? Que gostam de correr. Imagina o cuidado que a pessoa, quando entra naquela bicicletaria, porque, né, é um valor uma bicicleta. É um valor, porque assim, E eles têm tem uns amor caras por tem uns aquilo. cara pedalando com as ponto que bikes aí ele de sempre 50, 100 pau. que ele fala é sempre isso, além do diferencial é você vender a experiência. Esse é um ponto importante que todo empresário, empreendedor deveria. É uma dica importante para você. O Vitor falou aqui de algo bem legal mesmo, que hoje não se vende produto mais, né? Não se vende serviço. Se você estiver pensando que está vendendo produto ou que você está vendendo serviço, a chance de você quebrar é gigante. Tem que vender experiência. É aquilo, o cliente tem que entrar e sair da sua loja ou ter um atendimento seu e sair com algo a mais, né? Sair com a memória. Então, Sim. Eu falo para as pessoas, esses dias eu fui uma espécie de casa, mas um lugar bem aconchegante, né? Hoje, esses pequenos negócios, principalmente os familiares, às vezes marido, esposa, Sim. um filho ali, dependendo do negócio, é muito melhor do que você trabalhar para os outros. Sim. É muito melhor. E aí você valida aquilo ali, deu certo, você aprendeu todos os pilares que você está aí pelo seu método. Você vai subindo, questão aí de 4 ou 5 anos, você já está com uma equipe, e aí você vai se desapegando desse negócio, porque o que eu vendo é isso. Comecei, trabalho muito. Sim. Quem estiver começando, pensando que vai trabalhar pouco, esquece. Tem que trabalhar muito. Muito, mas é muito mesmo. É você, e depois é você, e depois é você de novo. Então você pega um negocinho desse familiar e tem toda uma pegada. Então fui lá com a minha patroa. Cara, aí coloca aqueles nomes bonitos no cardápio, né? Gourmetizado. Comi lá um pão com um negócio lá e um não sei o que lá. Resumindo, eu e a gata comi um pão com esse negócio, tomei. Eu gosto muito de chá gelado. Tomei um chá gelado. Sabe quanto que era o chá? R$25. 25 pila. Um chá com uma fruta. Cara, é muito valor agregado. Paguei rindo e voltaria. Por quê? Porque não é o preço. Então eu tenho público, claro, que tem pessoas que não têm acesso a isso ainda, né? Eu tenho dentro do meu modelo de negócio, eu posso atingir um público ali que quer preço. Mas isso é pesquisa, só 7% das pessoas se importam com preço. E ainda que eu não tenha o hábito de ir lá com frequência, imagina você pega seu cônjuge numa data especial, num aniversário de casamento. Ou seja uma vez no mês para eu quero ir num lugar legal, cara. Eu estou disposto a ter um momento ali, né? Porque esse é um dos nossos propósitos aqui também, é falar de família, da importância da família. Porque às vezes, irmão, eu estou bem sucedido nos negócios, eu estou rasgando dinheiro, mas a minha vida pessoal está destruída. A minha mulher foi embora. O meu filho não é para mim. Cara, não tem dinheiro que paga isso aí, não. Então, é um dos nossos objetivos aqui. Vamos trazer pessoas para falar disso aqui também. Então, se eu estou disposto a ir nesse lugar, cara, eu quero algo mais. Então, peguei a patroa aqui, fui lá. Tem uma memória, tem uma experiência. Foi legal, foi bacana, fui bem atendido. Cara, isso é fantástico. Sim. Então, dentro dessa política de atendimento e do que você entrega versus a expectativa, você consegue agregar também bastante valor no seu negócio, né? Em tudo. Questão comercial. E só mais um ponto aqui. Às vezes você tem um ótimo produto, mas você não consegue empacotar ele, né? Embalar. Você tem alguma dica que você pode dar para a pessoa empacotar o negócio? É muito assim individual. Vamos usar um exemplo, por exemplo, vamos falar de casal e de família, né? Que você estava falando. Então, eu sou aqui uma empresa e eu vendo bijuteria, né? Vamos pensar em bijuteria. E daí é um negócio lucrativo, né? Para quem. Mas todo negócio é lucrativo. Aí, assim, o que acontece? Eu vou pensar em família.
Aí eu exponho como todo mundo expõe, brinquinhos, colares, lá, tal. Mas eu quero entregar um diferencial. Lembra das modinhas papai, mamãe, a minha filhinha, tudo junto, né? Então, você, de repente, lá na tua loja, você traz uns conjuntos, aí você fala, aí você mostra um casal, mostra uma família. Mas por quê? Porque o seu valor é família. Lá, de novo, o meu comercial começa no básico de escolher missão, visão e valores. E não é, gente, pegar um negócio da internet e colar. Eu preciso de tirar isso de dentro mesmo. Então, existe hoje ferramentas, né, que a gente pode... A gente pode fazer algum tipo de presente aqui? Pode, claro que pode. Então, tá bom. Para vocês, aí vocês veem como que vocês vão presentear. Eu vou dar 3 ferramentas. Uma para entender os seus valores. Outra ferramenta é para você descobrir um pouco do seu perfil, né? Quem é você mesmo. E a outra ferramenta, se você é empresário com sócio, se você é mais visionário ou se você é mais o integrador dele. Muito interessante isso. Que daí as ferramentas vai entendendo. E assim, quando a gente fala, de novo lá, perfil. A história de estudo que vem estudando, tipo essa questão do autoconhecimento, começa antes de Jesus Cristo, com os filósofos gregos. Então, bíblico, isso está em Apocalipse, isso está em Ezequiel, né? Então, várias partes da Bíblia já tem isso. E começaram a pensar que tudo que existia 4 elementos. O fogo, a terra, a água e o ar. E aí, fundo isso, bem mais estudioso, o pai da medicina, ele já prova cientificamente que a cor da nossa pitulha, do sangue, se diferencia conforme aquilo que a gente desenvolve de perfil. Aí já começou a ficar mais sério. E aí, mais para frente, o William Marston, que foi o mais famoso, coloca o teste DISC. Quem nunca, né? Na internet pesquisando o teste DISC, né? E aí vem a inteligência artificial. Aqui, quem gosta de assistir filme, o Homem que Mudou o Jogo, ele usa essa tecnologia que você vai respondendo algumas perguntas. Hoje a gente trabalha com a plataforma Solids, que ela se adequou ao Brasil, a nós brasileiros, e aí a gente tem um relatório. Então, com essa ferramenta, eu consigo extrair, né, qualquer analista que a gente faz, consegue extrair exatamente o que você tem desenvolvido de cada perfil e o que você está pronto para desenvolver, porque é um outro detalhe bem importante. Não é só você imprimir o teu relatório. Todos nós temos os 4 perfis. E a gente está no momento. Só que daí, se eu não sei analisar o gráfico, eu vejo lá que eu tenho muito de executor, eu tenho muito de comunicador. Só que, de repente, eles estão tão parados que eles não conseguem mais crescer. E o que estaria pronto para crescer naquele momento seria meu analista ou planejador. Então, sabe? Então, é matemática, é ciência, é uma questão assim que a tecnologia já vem ajudando. Para quê? Para os 4 pilares das empresas seguir conforme o meu eu. Então, começa dentro de cada um. É empresa, mas começa de dentro de cada um. E o pilar operacional? Porque eu no zóio, eu acho que a grande maioria é operacional. Ou não? Sim. Mas é um operacional da forma dele. Ele não consegue documentar para isso virar padrão. Porque se eu quero que o meu operacional cresça no equilíbrio, eu preciso ter o meu operacional padronizado, documentado. E que problemas acontecem muito nas análises que você já fez, pelo que você já estudou? Quais são os erros mais comuns e como que resolve? Primeiro erro comum de eu não ter um padrão, né? Vamos pensar num caixa de supermercado. Porque acha que a coisa mais simples é eu contratar um empacotador. Né? Vou contratar um empacotador. Quem? Vamos, contrata. Aí eu não tenho um operacional documentado, né? Não é padronizado. E aí eu dou umas dicas. Normalmente quem vai treinar é o cara que está saindo, ele está se lixando, né? Ou
aquele cara que está mais ocupado do que tudo ali na empresa, passa muito despercebido e o empacotador mistura um sabonete junto com uma maçã Produto de limpeza junto com produto de de comer. comida, que acha que é normal. Aí eu pego um cliente que é muito, né, crítico, Mais exigente. exigente, eu acabo com a minha qualidade do meu comercial, do meu atendimento, e o meu negócio já fica mal visto. Então, padrão, aí como é uma dica para a questão do operacional. Existem fichas técnicas, o POP, né, que é o POP, existem várias coisas. Hoje existe fluxograma, né, existe sistema, o Éflo é um sistema gratuito, maravilhoso, o Trello também. Aí você vai contratar. Olha lá na contratação eu penso no meu operacional. Na hora do meu contratar, eu já falo, ó, a minha empresa tem essa missão, visão e valores, isso aqui é regra, tem que vivenciar isso dentro. Eu vou te dar essa apostila e amanhã nós conversamos. Só isso. Tempo. Porque tem gente que fala, meu Deus, o meu tempo, porque ele fica ali entrevistando, aí não dá certo, e 2 não dá certo, e 3 não dá certo. Então, ele vai fazer uma apostila, entrega. Se aquela pessoa está interessada no trabalho, ele vai voltar amanhã. Tem uns que nem vai voltar, você já desqualificou ele. Quando ele volta, você vai fazer perguntas para ver se ele leu. Você já filtra se ele tem interesse. Porque se ele nem leu, você acha que ele vai ser um bom colaborador para você? A chance de dar ruim é bem grande. E ali, se ele leu aquele papel, a hora que ele chegar lá no caixa, ele já vai entender que eu preciso separar o que quebra, o que é comida, o que é material de limpeza, né? Aquela questão se é mais pesado ou não, como abrir a sacola, porque tem gente que tem dificuldade, se eu vou amarrar, se eu tenho uma padronização. Então, ele já leu. Uma vez lida, mesmo que ele não aprenda, mas na hora que ele passar por aquela experiência, o cérebro dele vai lembrar. Porque ele leu interessado. Agora, você contrata. Aí você quer dar um treinamento para o seu colaborador. Ele não vai aprender da mesma forma. Por quê? Porque ele já conquistou. Nós, seres humanos, a gente é o da caça. Você tem que pegar antes dele estar da sua empresa. Aí você consegue registrar uma memória mais significativa nele do que depois que ele está lá dentro. Então, um erro comum é o treinamento. É padrão. Padronizar. Deixar aquele operacional documentado. Tá, e o que mais que você pode falar para nós? Voltando de novo no mercado, que eu acho que é bastante essa questão do operacional, passando despercebido. Não tem necessidade, porque é simples. A pessoa que vai... hoje é o que? O repositor, né, de gôndola ali. A etiqueta, aí vai, o comercial tá junto. Olha, lá no operacional eu gosto que coloca a etiqueta. Não coloque em cima do peso, não coloque em cima da marca, não coloque num lugar escondido que o cliente não vê. Eu quero que o preço fique tudo padronizado. A questão, então, você pode documentar tudo isso. Porque a pessoa ela está vendo. Aí a questão do vencimento, porque daí você coloca num sistema. Então, assim, mas lembrando, se eu começar, lembra degraus? Eu estou indo. Ah, mas a minha empresa já está sufocada. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que eu ouvia ela da Esther Jablonski, que apresentava Pequenas Empresas, Grandes Negócios na Rede Globo, no domingo de manhã. Ela falava assim, ninguém planeja fracassar, fracassa por não planejar. Nilma, mas então quer dizer que se eu já estou com uma empresa andando, não dá certo? Dá, só que você vai ter mais trabalho ainda, você vai ter que trabalhar um pouco mais. Mas e o meu tempo? Né? Eu já estou cansado. As pessoas falam isso. Mas outra dica. Tríade, né, do tempo. Ele diz assim, são 24 horas para todo mundo. A questão, Ronan, é que nós, o Vitor, a gente quer tudo de uma vez. Então, eu tenho 47 anos que eu não sei isso. Aí eu quero aprender em 30 dias.
Agora, se eu pegar, é contínuo, é igual aquele efeito borboleta ali, ó. São pequenas coisas feitas repetidas que vai dar o boom. Então, se eu pego 1 hora do meu dia, não, eu vou pegar 15 minutos, porque 1 hora eu não consigo, mas eu vou pegar 10 minutos então, mas que você pegue 10 minutos todos os dias para buscar primeiro conhecimento, porque é conhecimento mais ação que gera resultado. Porque eu descobri que o meu degrau, colocaram eu lá em cima, meio que fui, mas eu não estava preparado. Então, eu pego ali 5 minutos todos os dias adquirindo conhecimento. Na hora que eu tiver um conhecimento, eu vou estar pronto para me agir. Essa questão do tempo que você falou é algo bem significativo. Por exemplo, essa entrevista nossa aqui vai dar 1 hora e pouco, 2 horas. Aí a pessoa quer aprender naqueles Reels de 15 segundos, 30 segundos. Cara, sabe quando você vai aprender? Nunca. Nunca, porque esse conhecimento que os empresários precisam, ele é mais profundo, né? Você precisa entender o conceito, né? Entender a sua realidade, o seu degrau, para aí você poder tomar essas decisões de uma forma assertiva. Porque às vezes vê lá um Reels lá de um insight lá, um negócio, aí você vai colocar em prática na sua empresa, mas a base não está feita. Então a chance de você fracassar aí é bem grande. Você fala, tentei, não deu certo. Tem alguma metodologia de indicador para você ver se você está caminhando na direção certa nessa parte operacional? Como é que você mede? Como é que você mensura isso? Se você está no caminho certo, está fazendo do jeito certo ou não? Primeira coisa, quando algum empresário me chama, eu sempre falo, deixa eu conhecer. Porque não existe uma receita para todos. Existe, sim, uma metodologia usada individualmente. Então, a gente precisa entender, eu vou para dentro da empresa, né? Eu quero conhecer um pouco os colaboradores, que perfil. Então, é tipo uma observação. Mas a pessoa, por exemplo, Nilma, eu estou precisando de algo, meu Deus do céu, eu estou sufocado. Análise de perfil comportamental, para mim entender qual é o seu perfil, para depois eu saber qual ferramenta eu vou te indicar para você usar para os seus colaboradores. Por quê, Ronan? Isso é tão importante. Quando você pega uma análise que o gráfico da pessoa está com o planejador dele colado, o planejador é o cara mais teimoso que existe. E o gráfico dele está colado. Ele diz para você o quê? Eu não vou mudar. Não estou pronto. Então, eu não posso falar para ele fazer nada naquele momento. Ali, numa conversa, se ele se abrir, a gente vai direcionar ele para um conhecimento. Aí a gente fala o quê? Daqui 2 meses a gente volta a conversar. Porque eu vou perder a minha credibilidade de oferecer uma ferramenta para aquele empresário, ele vai usar ou mandar alguém usar, vai dar errado e ele vai falar que é a minha ferramenta que não dá certo. Porque ele não está disposto a mudar, né? Não está disposto a fazer o que precisa ser feito. Uhum. Então, o primeiro passo é análise de perfil comportamental para a gente entender. Depois, ele fez, né? A gente passa exercícios práticos, né, que a gente chama de PDI, que é um plano de desenvolvimento individual para cada um. Só que tem gente que faz, outros não. Como diz, que frequência eu devo fazer essa análise? Eu falo 1 vez ao ano. Tem profissional que vai me xingar agora nesse momento, que ele fala, não, tem que fazer a cada 30 dias, cada 60, né? Se você foi pai, se você morreu um ente seu querido, se você mudou de trabalho, se você foi promovido, se você mudou de cidade, sim. Mas se não, se você fazer anualmente, todo ano você fazer, já dá uma grande diferença. Porque nós não nascemos um perfil desenvolvido e vamos morrer com aquele perfil desenvolvido. Nós estamos em eterna evolução. Então, a gente vai crescendo, uns melhor, outros mais. Mas o importante é eu entender o que eu estou pronto. Por que tem muita gente que começa um curso de faculdade, curso mesmo, qualquer um, e desiste? Porque naquele momento ele não estava pronto. E aí ele não fez esse autoconhecimento. Então, começa, é o eu.
Por quê? Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, diz assim, né? Eu te formei igual eu, te criei, te formei para governar sobre tudo e todos. Quem é todos? Aí vem o nosso primeiro mandamento de Deus, o que ele fala? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? Como a você mesmo. Então, tudo é voltado para o nosso eu. Só que daí a gente olha para tudo, menos para mim mesmo. Entendi. Então essa análise interior aí, ela é importante nesse processo de desenvolvimento. Sim. Apesar de algumas coisas serem difíceis de colocar em prática, eu tive uma fase da minha vida, você falou aí do DISC, sou colérico ao extremo, né? E colérico é executor e às vezes você não consegue enxergar que o outro pega um fleumático da vida, lerda até umas horas, e você não consegue entender que ele não vai na mesma velocidade que você. E aí, assim, eu agia de certa forma que pra mim tava tudo bem, tava tudo normal. Você tá bravo? Não tô normal. Mas até então eu não percebia. De um tempo pra cá, às vezes eu faço as coisas, às vezes eu tenho aquele impulso, né, do colérico, mas eu já consigo perceber, puxa, pisei na bola. Eu podia ter me comportado de forma diferente, eu podia ter usado um tom de voz mais brando. E aí, você falando dessa questão de análise, eu faço isso aí com frequência. Eu sou uma pessoa assim que eu me pego pensando em mim mesmo. Então, geralmente, eu vou deitar, eu faço uma reflexão do meu dia, o que eu fiz, o que eu não fiz. Então, assim, depois que eu comecei a fazer isso, eu já consigo perceber que eu estou tendo mais controle, né, em muitas áreas, já melhorei em algumas, já estou totalmente transformado em outras. Então isso é importante para você entender isso tudo e começar a mensurar onde que você está. Sim. E dar esse próximo passo, no caso. Sim. Carl Jung, ele diz assim, que a gente nasce com uma predisposição em certos perfis. Porém, o William diz que a ambiência nos transforma. E os dois estão certos. Sim, né? sim. Então, a convivência com a tua esposa, porque eu conheço um pouco, eu sei que ela é um pouco mais fleumática do que você. Não, né? ela é fleumática ao extremo, e eu sou colérica ao extremo. E aí, então, assim, isso tem essa questão de convivência que melhora bastante. E uma outra coisa que você está fazendo um exercício para quem é executor que desenvolve muito. É como você pegasse, quando você faz essa reflexão, é como eu brinco assim que aqui dentro a gente tem um elastiquinho. A gente não pode esticar demais, que ele também estoura e vai incomodar, mas também deixar frouxinho e a gente não cresce, né? Mas quando você faz essa reflexão para quem é colérico muito, é como se você tivesse pegado o teu executor dentro da tua mente, lá do teu inconsciente e dizer assim, senta aí, né? Quem manda nessa bagaça agora sou eu e eu vou trazer o fleumático. Vai moldando, né? Como é que chama? Porque você nasce com personalidade, né? Inclusive, você que não sabe o que é colérico, o que é fleumático, o que é melancólico, o que é sanguíneo, você precisa entender disso. Então, estuda sobre isso, que eu tenho certeza que você vai melhorar bastante. E vai se entender, às vezes, né? Você não entende por que você age de tal forma, por que você tem essa disposição para se comportar de tal maneira. É por causa disso. Sim. E tem, assim, a gente entrega essa questão aí também, dentro dessa análise hoje, um relatório. Existe um relatório do coach, existe um relatório profissional, existe um match, que é para casal, existe um match para profissional, que é para trabalhar junto. Então, assim, nossa, hoje existe uma gama de coisas, assim. Tem muita ferramenta hoje, né? Hoje só não faz as coisas que não quer fazer. Então, se você é empresário que está nos assistindo, se você abrir a sua cabeça e falar, não, cara, eu preciso aprender. Né? Porque, às vezes, antes de aprender, você tem que desaprender, né? Tem esse detalhe também. Então, eu preciso desaprender para aprender. Sim. E aí você começa a colocar isso em prática e, com certeza, né, você vai ter uma empresa muito mais lucrativa, você vai ter uma empresa com um ambiente de trabalho muito melhor. Você vai conseguir, né, lidar melhor com o trabalho, porque você precisa entender que o trabalho não acaba,
ele não acaba nunca, né? Você elimina todas as suas tarefas de hoje e amanhã já tem novas tarefas. Então, você precisa aprender a dosar isso também, né? A importância da família, porque às vezes você tem alguma coisa ali que, por mais organizado ou planejado, às vezes não, às vezes é falta de organização e planejamento mesmo. Mas vamos levar em consideração que você esteja extremamente planejado, organizado, às vezes sai do seu controle, né? Porque tem coisas que não dependem só de você. Sim. Né? E você precisa entender a importância disso, né? Saber deixar para depois, para você poder usufruir desse tempo de qualidade. Aprender a falar um não. Aprender, isso é difícil, hein? Aí eu nunca tive problema, não. Tá, Eu não mudo. pra colérico. Eu não mudo. O colérico não muda nem de Não, cara não. para dar um não. Mas, infelizmente, tem pessoas que não conseguem dizer não. Eu sou uma delas. Mas, olha, a gente sabe que a conversa está se estendendo aqui, mas você sabia que para o comunicador falar o não é mais difícil ainda? Para um analista, Vitor, falar o não, ele tem medo de magoar. Para o comunicador, ele tem uma carência afetiva interna dele, inconsciente. Então, quando ele fala não para alguém, ele acha que ele está fechando a porta para alguém. Eu acho que no meu caso é mais esse medo de magoar mesmo. É, analista, você é analista. A gente vai... E esse pilar das pessoas, né? Já falamos da administração, já falamos do operacional, já falamos como é que é o outro? Na comunicação administrativo, comercial. Comercial, eu ia falar das vendas, mas é comercial. E as pessoas? Você viu que Onde que as pessoas... tá tudo interligado, eu já percebi que tá tudo interligado. Que é um jogo onde cada 30 dias a tua empresa vence ou perde o campeonato. E naqueles 30 dias é uma reunião mensal que você olha o equilíbrio dos 4. Pessoas, primeiro entender a análise de perfil, para qual função. Então, ali, eu preciso aprender a contratar, mas eu tenho que ter o meu organograma, eu preciso ter o meu POP, porque senão eu também vou contratar errado. Analisar o perfil, primeiro meu, porque às vezes eu contrato alguém igual eu e a minha empresa não precisa outra igual eu. Ela precisa de um diferente de mim para ela equilibrar, né? Então, e eu só cresço com pessoas. Eu preciso entender que eu não cresço sozinho. Eu preciso de pessoas para me crescer, para me desenvolver, né? Não, mas é melhor me lidar com bicho, animal, né? Que eles falam, do que pessoas. Então, eu sinto muito dizer para você, porque se você não ficar aqui sozinho, você não vai ter graça. E às vezes você vê alguns vídeos na internet, né? As pessoas falando mal de colaborador, de funcionário, que é melhor você trabalhar sozinho mesmo, que não sei o quê, mas a hora que você adoecer, o dinheiro vai vir da onde? E uma outra coisa também que é bem importante, o contratar barato, é bem complicado. Para mim contratar barato, eu posso, sim, desde que eu tenha um processo definido. Se eu não tenho um processo definido, a minha contratação ela tem que ser agregada. Eu preciso já de profissionais. Então, lembra do degrau onde que eu estou? Até isso eu tenho que... Então, é um conjunto, porque tem muitas pessoas que estão iniciando, que elas estão contratando mão de obra barata, sem processo. Agora, você imagina, eu estou iniciando, não tenho processo, aí eu contrato barato, aí eu vou ter só problema. Mas, Nilma, como que eu vou contratar mais caro? Não, é porque você não está fazendo o seu jogo todo mês. 5 minutos diário, porque eu entrei num negócio. Eu preciso entender que não sou mais só CPF. Eu escolhi ter um CNPJ. Então, eu não sou mais só uma pessoa. Eu tenho uma empresa. Não, deixa a vida... Né, aquela música do Zeca Pagodinho, deixa né? A vida me levar. Agora, o seu sonho. Que tamanho que é? A sua escada tem quantos degraus? Porque, às vezes, Ronan, a pessoa ela sonhou 10 degraus e ela está no 9. Ela não mais vai ter força para ir para lugar nenhum. Acomodou. Pronto, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, o que ela não pode fazer é ela reclamar. Aí são os piores, bicho. Aí
entendeu? Porque a partir do momento que eu começo a reclamar, eu começo a regredir. Então, eu preciso entender, vocês aqui, nós estamos iniciando, a gente está desenvolvendo. Então, qual que é o nosso ponto? A gente quer crescer, mas a gente sabe que para a gente crescer, talvez a gente vai ter que dormir mais tarde, a gente vai ter que trabalhar no final de semana. No início Então, é assim. Quando você fala de tempo para a família, pessoas. Porque se eu não estou bem no meu núcleo familiar, eu não vou... A chance de estar ruim lá na empresa é bem grande, né? Então, desconta nos colaboradores e tem uma série de coisas, e né? mais uma vez, quem é a primeira pessoa? Eu. Então, eu preciso entender e eu preciso saber que o meu tem um pilar que eu vou lidar com pessoas. Eu preciso entender. Então, esse processo aí para desenvolver esse capital humano aí nas empresas, né? Então, ele passa... pelo que você está me falando aí, pelo que eu entendi, desde lá da missão, da visão, dos valores, eu vou contratar pessoas alinhadas com aquilo que eu acredito, que eu quero entregar para o meu cliente, e eu posso até contratar uma mão de obra aprendiz, desde que eu tenha um processo de treinamentos ali. Então, eu vou ter esse equilíbrio. Então, um profissional aqui pronto, que já está aqui treinado, já vai fazer o que eu quero, e eu contrato essa mão de obra aprendiz para poder ir mesclando, né? Isso aí, às vezes, vou dar um exemplo aqui. Às vezes você está começando, você tem seu negócio lá e tem um colaborador. E às vezes esse um colaborador é o suficiente, certo? E ele já tem todos os procedimentos ali, como que a empresa funciona. O dia que essa pessoa sai, bicho, meu Deus do céu, vai virar um caos seu negócio. Mas é a falha. Cadê o documento? Não deixou documentado o processo. Então, mas mesmo que tenha deixado, mesmo que você tenha, até você pegar uma pessoa nova, o que eu quero dizer? Você precisa pegar uma pessoa nova, para que ela se desenvolva naquilo ali, saiba todo o processo. Eu, particularmente, acho que dentro de um negócio sólido, até porque você pode agregar ali outras funções para esse aprendiz. Então, vamos supor, tem lá um colaborador, é suficiente. Eu faço o seguinte, eu quero 2. Nem que seja um de meio período. Para ele se ambientando, para ele ir sabendo como é que a empresa funciona, eu vou treinando ele em alguma área, arrumo ali alguma coisa, porque empresa sempre tem alguma coisa para fazer, né? Sim. Então, às vezes você precisa de um, é suficiente, mas se tiver 2, 3, 4, a questão é a grana, né? Para poder pagar o colaborador. Então eu prefiro trabalhar dessa forma para ter essa tranquilidade, né? Porque eu já tomei na cabeça uma vez por causa disso, e assim, eu só tomo na cabeça uma vez. E aí eu tinha um colaborador, ele saiu. Eu estava viajando, só curtindo, resumindo, me lasquei. A partir daí, adotei essa estratégia. Eu quero 2 colaboradores. Ah, vai me custar um dinheiro? Vai, mas dentro da minha política de precificação, se eu conseguir entender isso aí, porque tudo que a gente está falando custa dinheiro, né? E aí as pessoas não entendem que você precisa precificar, né? Que o seu produto precisa ter toda essa base de custo, de custo fixo, né? De custo da mercadoria, da parte operacional, custo variável, ter suas margens, enfim, prolabore, que é uma coisa que às vezes a maioria dos pequenos empreendedores trabalham em troca do próprio salário, né? Que é o início, é assim mesmo, está tudo certo, mas você tem que se preocupar com isso, a ponto de que, eu trabalho dentro da minha empresa, eu vou receber meu salário, meu prolabore é X. E no final do período, quando eu fechei ali, eu tenho que ter lucro. Esses são os meus dividendos. Então, eu estou ganhando 2 vezes. Né? E a grande maioria não, trabalha em troca do salário, no caso. Então, eu entendendo toda essa política, e tendo essas pessoas, contratando essas pessoas, treinando essas pessoas, eu consigo precificar, repasso isso aí no meu preço, lembrando que o preço é o de menos, é o menos importante dentro de todo o processo. Volto a dizer, só 7% das pessoas compram pelo preço, é um percentual insignificante. 93% das pessoas vai comprar por causa de outras coisas, dentro delas o atendimento.
O atendimento é o que lidera aí as pessoas a comprarem de novo de você. Então dá para fazer isso. Se você tá com esse procedimento bem estabelecido, né, fica fácil, entre aspas, de você implantar toda essa metodologia. Sim, até porque um POP hoje, só para você ter uma ideia, se você... POP é um procedimento operacional padrão, uma só para quem não fichinha, sabe. é um checklist, né? Se você pegar um gravador do celular, um gravador de voz do celular, e você conversa com aquele colaborador seu ou o próprio empresário, dizendo assim, me fala a tua rotina, o que você faz? E grava. Deixa ele falando. Aí joga ali no Google Meet, lá, como que fala? Sou ruim de tecnologia. Isso aí é com o Vitor. Essa aí é com o Vitor, essa parte tem aí. Tem um digitador por voz. Sim. Né? Você pega a voz lá e ele Isso. transforma em texto. Transforma em texto. Aí você vai ali, só dá um enterzinho, dá aquele só corrigindo. configura pronto, depois, né? Você fez um checklist. Aí lembra aquele colaborador que ele quer trabalhar. Ele está procurando um trabalho, né? O que você vai fazer? Você não vai conversar com ele agora. Você vai entregar a fichinha e falar, amanhã a gente conversa. Então, você já vai começando a filtrar que as pessoas vão entender, peraí, para trabalhar ali com o Vitor, não é assim, não. A gente primeiro precisa. Não, mas eu estou precisando agora. Então, o que você faz? Né? Presta atenção essa aí, você é empreendedor. A pessoa te deixou na mão e você precisa de um colaborador hoje. Você não está com tempo de fazer seleção. Você precisa de agora. E apareceu um cara do nada. O que você vai falar com ele? Você não vai falar assim, você vai começar. Não. Você vai falar assim, olha, aconteceu um imprevisto e hoje você vai ficar agora aqui. Você pode fazer uma diária para mim, porque amanhã nós vamos conversar e eu vou te passar o processo da minha empresa. Pronto. Você estando com isso documentado já ajuda bastante. Pronto. Então, é o simples que as pessoas não querem ou não têm conhecimento. Não, mas isso é muito difícil, né? E não é, né? É um negócio mais simples. Quando você começa a mexer, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Não, é uma coisa bem... É o básico. A pessoa, o pilar das pessoas, elas precisam entender quem é o perfil, mas elas precisam entender que a empresa tem uma regra, tem valores, né? Precisa ter reunião mensal. Não, tem empresário que tem anos e nunca fez uma reunião. Falar em reunião, tem a parte motivacional, né? Motivacional da empresa. Como é que faz para dar um gás na galera lá? É o próprio empreendedor? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou bem automotivado. Para mim, o fato de estar vivo já é bom. E tenho objetivos e batalho para que eles se concretizem. Mas às vezes você não vê isso nos seus colaboradores ou nas pessoas que estão ao seu redor. Como é que faz para motivar esse povo? Visão de futuro. Tem que abrir os olhos deles? A visão de futuro, segundo o Vitor Frank, é assim, você tem que ter um objetivo. Então, o seu colaborador, lá na tua fichinha do processo, na hora que você vai conversar, você viu que aquela pessoa leu o teu processo, ela gostou, você vai falar assim, qual que é o teu maior sonho? Se a pessoa virar para você e falar assim, eu quero um iPhone, ela só vai ficar na tua empresa até o dia que ela comprar. A primeira parcela do iPhone dela, ela sai da tua loja. Eu quero comprar uma casa. Opa, ela vai ter um pouco mais de estrutura, porque ela já quer uma casa. Eu quero comprar um terreno, construir uma casa, eu quero ter uma família. Então, você tem que ter a visão de futuro. Aí, o que você vai trabalhar com aquele colaborador que é o motivá-lo, né? Que eu acho que não gosto muito dessa palavra de motivação, sabe? Motivacional. Eu gosto mais dessa questão de transformar mesmo, é lá de dentro, é o indivíduo. E aí você vai fazer dessa forma. Você sabia que aqui na minha empresa é uma oportunidade para você chegar nesse sonho? Você tem que apresentar. Então, visão de futuro é que você precisa entender o que o teu colaborador sonha, o que ele deseja, qual que é o objetivo que ele tem. Porque se você for contratar alguém que ele não sabe onde ele quer chegar, ele folha seca. Folhinha seca, o vento leva onde quer. É esse o colaborador que você quer? É esse que você quer investir? Que é aquela questão lá no começo da nossa conversa. Nil, mas a gente investe para o outro ir embora. Mas você perguntou qual que é a visão de futuro dele?
Então, tipo assim, é muito mais trabalhar o indivíduo, o motivacional. Por que reunião mensal? Porque a minha empresa tem um jogo que ela fecha todo mês. E a reunião é crucial, é o checkmate. Para você alinhar Pra todos esses alinhar, pontos não é aí. reunião demorada, não. Objetivo simples ali, o que fez, o que a gente tem que fazer, o que a gente vai aprontar, o que pronto, tchau. Entendi. E essa questão, né, nós falamos muito aqui do empreendedor, de entender aonde você está na escada, para o degrau que você está, porque isso vai passar pelo autoconhecimento do empreendedor, Sim. certo? Se ele não tiver disposto, não vai, não tem nada que você possa fazer, Nada, só Jesus. só um milagre mesmo. Só um milagre. Quando ele não decide, qual que é o nosso papel quando você pega uma pessoa que ele está ali muito fechado? O nosso papel é colocar ele num ambiente que tenha conhecimento. Então, você pode compartilhar com ele vídeos, audiobooks, conversas. Aí, então, por exemplo, a pessoa é minha amiga, eu considero até que ponto vale a pena eu ter um pouco mais de paciência e querer que ele aprenda, né? Diferente como a gente vai falar de um filho, de alguém familiar, uma pessoa que a gente gosta. Porque colaborador, se você pega um colaborador que ele não quer conhecimento, manda embora. Não vai passar raiva com ele, não. Nilma, mas eu não acho ninguém para trabalhar. Mude o teu processo. Mude o teu processo. E aí, no caso, talvez a questão salarial também, está pagando pouco. Ah, porque o mercado paga, que nós já falamos aqui, né? Ah, o mercado paga um salário, então também paga um salário. Então você vai ter um profissional igual o mercado tem. E aí né? Se você está disposto a pagar um pouco mais, você vai ter um profissional, em tese, melhor. Dentro de um processo de recrutamento bem feito, você vai ter um profissional melhor. Isso. E quando você fala de pagar o salário, de novo volta ali na visão de futuro, quando você vai recrutar, né? Imagina só. Eu não gosto muito só do salário fixo. O que você defende? Eu defendo um fixo mais comissão, mais produção. Eu quero alguém que produz perto de mim. Por exemplo, hoje, dentro da Cesuni Treinamentos, nossos valores é reconhecimento, né? Essa questão da ética. Mas a missão da Cesuni Treinamento é compartilhar conhecimento. Então, eu vou entrevistar alguém. Você gosta de ensinar? Não, então não serve para mim. Você gosta de servir? Você gosta de compartilhar? Agora, dentro do meu administrativo, Nilma, não precisa de alguém que fica lá atrás das câmeras ou, né, no seu operacional administrativo. Ele precisa, porque meu WhatsApp fica aberto. Eu quero que ele tenha comunicação. Ele precisa ler, ele precisa entender. Porque senão eu fecho os meus valores como empresa. Né? Então, ali começa. Então, qual é o seu valor? O Ronan aqui, você é um cara que você gosta sempre, sempre de buscar conhecimento. Os parceiros do teu lado não gostar de estudar, fica com eles, não. Perca de tempo. Tem um estudo aí que diz que é o resumo das 5 pessoas que você convive aí com mais proximidade. E eu sinceramente, modéstia à parte, eu tô numa fase da minha vida que eu tô já meio chato para algumas pessoas. Que ninguém quer mais. Não, ninguém me quer mais, por quê? Porque eu não tô cabendo mais naquele ambiente. Aquele ambiente, né? E aí, tipo assim, ou você para o que você está fazendo para ficar naquele ambiente, ou a pessoa sobe de degrau para ir para onde você está. Senão essa desconexão vai ser automática, né? Acontece automático. Eu já fui falado, tipo assim, que eu nasci meio que na família errada, tá meio fora da casinha. Tá ficando doida, a Nilma tá ficando doida, né? Então, já escutei já. Mas, assim, tem a ver tudo ali, missão, visão, valores. As coisas simples, o autoconhecimento seu. E esse negócio de missão, visão, valores é uma coisa que é muito, como é que eu posso dizer? Parece que é uma coisa, não é poética, é uma coisa muito, não é subjetiva. Eu tô querendo achar uma palavra aqui, porque hoje os pequenos... Não é real. Não, é porque assim, às vezes você lê lá na parede,
aqueles textos bonitos. Fantasia. É meio algo desse fantasioso, um negócio assim, Aham. né? E assim, nosso público aqui é os pequenos e médios empresários. Como é que hoje eu, como pequena empresa, eu defino isso? Porque assim, o que eu vendo aqui é uma das etapas, né, do nosso processo, é você ter uma visão clara do seu negócio. O que você quer fazer, cara? Aonde você está querendo ir, né? E aí, com base nisso, você vai definir a sua missão, a sua visão, os seus valores, traçar um planejamento e por aí vai. É mais ou menos por aí mesmo ou você tem algo novo? Quando você fala que é algo fantasioso, né, que é normal mesmo as pessoas pensarem, por isso que dá errado. Então, eu tenho que entender que missão, visão e valores é algo que eu acredito, que eu vivo. Tem que ser real. Tem que ser real. Não é um quadro bonito na parede que eu contrato uma empresa que ela faz uma baita missão, visão construída, copiada, igual a Coca-Cola, a vida. Vamos imaginar assim. Não, vai dar errado. Ela Então, precisa vir. Primeiro você tem que descobrir os seus valores, né, o que você tem que ser de você. Tem que estar na tua ponta da língua, você tem que falar de coração. Tem que ser algo fácil, simples. aí é que eu acho que está o problema. É simplificar Simplificar. esse texto. Entendeu? Porque às vezes você pega lá aquele texto bonito. Nossa, mas nem você mesmo consegue falar. Como é que simplifica isso aí? É conversando simprão mesmo, assim? As pessoas têm que olhar lá na sua missão, visão e valores, tem que ver o Ronan. Tem que falar, Ronan- é ele, é isso aí que ele aqui, pensa mesmo. Isso, e eu quero estar aqui porque Então, eu acredito nisso. Um quadro bonito não adianta. Não, Ou aquelas frases rápidas e objetivas. tem que ser uma coisa construída. Sabia que às vezes a gente vai construir missão dentro da empresa, demora 6 meses? Não é um trem tão simples, então não, né? Mas é a primeira, Para você é ter o básico. isso definido. Se você não tem isso definido, a chance de você fracassar é bem grande. Se você não tem isso definido dentro de você, eu acho que você aguenta ali uns 5 anos. Depois de 5 anos, você começa a ter sérios problemas. Porque assim, eu para mim, acho que é um dos pontos mais difíceis Extrair. Não é extrair, não. Como é que eu posso dizer? Essa palavra tá me fugindo. Eu tenho isso aqui dentro de mim. Transmitir? Tá claro. Mas eu não consigo. E por que isso? O executor, ele não acredita nada de historinha, de fabulosa. Ele acredita no palpável, no concreto, no objetivo, no que dá resultado. Porque valor do executor é resultado. Isso tá? Então, para colocar, vamos imaginar, né? Você constrói uma missão, visão e valores da tua empresa. Você demora lá, só que você não acredita. Você vai olhar para aquele quadro, que dia? Nunca. Agora, você é uma pessoa que você não está dentro da tua empresa, mas você quer que o teu cliente sinta os seus valores, o porquê que aquela empresa foi aberta. Por que aquilo existe? Então, além do dinheiro, eu tenho que transformar ao meu redor, transformar pessoas, entregar alguma coisa. Depende, porque, por exemplo, imagina, eu tenho uma empresa e eu vou levando ela do jeito que dá. Eu vou ser aquele empresário que não tem tempo, eu não tenho qualidade de vida. Eu vou ser aquele empresário do operacional, que eu vou fazer todo dia. Eu não vou encontrar alguém. Por quê? Como que eu vou duplicar aquilo que nem eu mesmo consegui extrair de dentro de mim? Como que eu vou fazer que as pessoas enxerguem? Eu entendi, eu só acho difícil. Mas não é fácil. Não é mesmo, não? É difícil mesmo? Eu estou falando para você que tem empresa que a gente demorou já 6 meses. É difícil. Então, esse é um negócio mais sério do que parece. Muito sério. Muito sério. Você tem que olhar na tua missão, Ronan, visão e valores assim, dizer assim, é essa. É para isso que eu estou aqui. O teu podcast tem que ter a sua missão, sua visão e seus valores.
Então, porque assim, o nosso desejo é transformar a vida das pessoas, abrir os olhos das pessoas para que elas enxerguem esse mundo, né, que o CNPJ pode te oferecer. Não é só o dinheiro é importante, né, e resolve, segundo pesquisas, 80% dos problemas. 80%, pensa aí, elenca aí 10 problemas, 10 problemas, eu faço o desafio com você. Elenque aí 10 problemas que você acha que tem. 8 resolve com dinheiro. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é muita coisa que resolve com dinheiro. Então, assim, mas não é só o dinheiro. O nosso intuito com isso aqui, claro, é agregar valor, é vender, é tudo, é óbvio, dinheiro é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu digo do todo o meu coração, ver uma empresa crescer, uma empresa se transformar, uma empresa que estava ali pedengando, se arrastando, começar a evoluir e aquele empresário ter qualidade de vida, né, ter tempo de família, né, poder usufruir dos benefícios de um CNPJ, cara, para mim não tem dinheiro que pague. A gente vai colocar uma coisa aqui em off, para você que está assistindo aí, querer saber o que eu falei para o Ronan depois que a câmera desligar, assista depois os próximos podcasts. Eu vou dar uma dica para você entender e estornar em uma imagem. Só por essa pouca conversa, e a gente conhece um pouco você também, né? Beleza. É isso. É isso, Vitor? Com certeza, cara. O que eu mais fico assim feliz e impressionado até é na qualidade das entrevistas que nós já teve até hoje. As pessoas, as experiências, cara, pra mim eu tive, igual você falou, sou uma pessoa analítica mesmo, eu consegui extrair, assim, aprendizado de todas, cara. Tá então, aprendendo muito. Aí, pra mim então, tá sendo de muita... Já fica a dica aí pra você que acha que 1h30, 2 horas é muito tempo. Ou que acha que isso aqui a gente só tá fazendo por fazer. Algumas pessoas não conseguem enxergar, né? Não conseguem enxergar valor. Mas é importante para nós, como missão, né, transformar a mente das pessoas, porque tudo começa na mente, né? Sim. Depois que você mudou sua cabeça, seus olhos, também, depois que você viu, não tem como desver. E uma coisa também que está acontecendo e é uma coisa que tem tendência a acontecer, é justamente a mente do empresário, principalmente para quem está começando a ter, porque só eu de escutar, eu já senti um caminhão de coisas. Agora você imagina para quem está começando, tem tudo isso na mente, aí tem família, aí tem... A ciência diz assim, dentro do nosso núcleo celular, lá nos cromossomos, aqueles pares, né, que vem tudo volteadinho, parecendo um cadarcinho embolado, lá existe nas pontinhas um chamado telônimos. Eles são construídos e destruídos através do meu pensar. Então, quando eu penso em algo, logo eu vou construir e fortalecer isso vai para a corrente sanguínea e isso começa a virar uma verdade dentro de mim. Então, transformar alguém tem que vir do DNA. Então, é algo muito mais profundo. E a repetição não precisa ser algo muito demorado, mas que eu faça repetições diárias. E aí você vai se transformando. Vai transformando. Os telônimos vão construindo diferentes e vai indo, e o meu pensar e aquilo, porque tudo que eu penso, eu vou sentir. Então, penso, sim, logo existo. E depois que eu sinto, que eu vou agir. É isso aí. Então, Nilma, obrigado demais pela sua participação aqui. Foi muito profundo. Acho que essa é a palavra. Então, fica aí para você que está nos vendo refletir sobre quem você é, qual degrau você está e aonde você quer chegar. E para chegar nesse resultado tem processos, né, Nilma, que você deve colocar em prática, você deve ter isso tudo muito bem estruturado e colocar em prática, e eu tenho certeza que se você fizer do jeito certo, vai dar certo. E uma coisa que ela frisou muito que eu achei super interessante, fazer o simples. Fazer o simples, né? Não inventar a roda, né?
o autoconhecimento do empreendedor no empreender. Esse é o, acho que se a gente fosse definir o caminho. É isso aí. Então, obrigado. Até o próximo episódio. E siga nossas redes, tá? Siga nossas redes. Pedimos também para que comente, compartilhe. Esse assunto de hoje aqui, ele cabe comentário aí até umas horas, hein? Merece também, Faça vamos falar. perguntas. Então comenta aí, também gente. deixar- Vamos trocar uma ideia aí. E a Nilma, eu tenho certeza que vai lá dar uns pitacos lá no nosso comentário e pode responder vocês lá. E não esquece de falar dos nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores, verdade, né? Pedranet Fibra Ótica, a melhor internet da região sul. Se você não tem internet da Pedranet, você precisa ter, porque tem certeza que vai resolver muitos problemas. Link reserva, você não vai ficar sem internet. Você que é empresário, tem servidor na Cefaz para você fazer sua conexão direta, então você não vai ter problema para emitir notas fiscais. Você que é usuário aí, né, nas redes, Instagram, TikTok, WhatsApp, você vai navegar aí com uma trafegabilidade muito fluida, né, porque a Pedranet tem servidor da Meta, e isso facilita demais a comunicação do link, cada vez mais trabalhado, cada vez arquivos maiores, então é sensacional. E para você que quer andar bem vestido, quer estar na moda, tá na grife, para vestir a família toda, né, masculino, feminino, infantil, enfim, quer impressionar. Agora nós estamos chegando no final de ano, tem aquelas reuniões de família. Exatamente. Que você não pode ir de qualquer jeito. Você tem que chegar arrasando. E aproveitar também a nova coleção, né? Que eles fizeram o lançamento agora Top. essa semana. A coleção ficou show de bola. O WhatsApp tá aí na tela, Instagram, @bismodas, né? Eu tenho certeza que se você for lá, você vai se impressionar e não vai querer mais outra loja para vestir sua família. Beleza? Tamo junto e até a próxima.